chegar ao rio e a jornada findar, a distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio a vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas um pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Amém. A paz do Senhor. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Brother and Sister Kanika Das in Bangladesh, India. Welcome. God bless you and your husband. Your baby is pregnant, no? Deus abençoe a nossa internauta Kanika Das, que junto com seu esposo exercem um ministério infantil esplêndido, maravilhoso, em Bangladesh, Índia. Bem-vinda a todas as irmãs, bem-vindos a todos os irmãos e amigos acompanhando aqui a nossa live, hoje com o tema o vento do Espírito. Vamos aqui ao tema. O vento do Espírito. Nós vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Naquela
célebre conversa de Jesus com um dos rabinos mais importantes de Israel, o mestre, o rabino Nicodemos, que também era membro do Sinédrio. Vamos lá, João 3, verso 8. John Gospel 3:8, Sister Kanika. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Nessa célebre conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus trouxe à luz, ao entendimento de Nicodemos, verdades espirituais importantíssimas, inclusive acerca do Espírito Santo. Porque os judeus não tinham uma revelação tão clara no geral para os judeus acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Era muito centrado o ensino, a simbologia do tabernáculo na obra de Cristo e na pessoa de Deus, o Criador. Agora, naquela noite, Nicodemos, que era um dos 70 príncipes de Israel, porque ele compunha o Knesset, o Sinédrio israelense, composto de 70 sábios, de 70 eruditos na lei mosaica, de 70 rabinos, mestres da lei. Nicodemos era um desses. Por isso Jesus disse: tu és príncipe em Israel e não sabes essas coisas? E naquela noite Nicodemos, intrigado com o que já ouvira e soubera acerca de Jesus, ele quer saber mais. Ele não ficou apenas pelos comentários da multidão, ele vai em busca de Jesus. Ele vai diretamente a Jesus. De noite, ou porque era muito ocupado, ou porque também fosse perigoso para ele se expor. Bem-vinda, Meire Souza. Então Nicodemos vai a Jesus e disse: Senhor, mestre, né? Mestre. Ele reconheceu em Jesus também um rabino, um professor da lei. Ninguém, bem sabemos que és mestre, rabino vindo de Deus, não lá do Sinédrio, não da escola dos rabinos, mas vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus então vai direto ao ponto dizendo: Nicodemos, na verdade te digo, ou seja, então já que você me considera um mestre vindo de Deus, vai lá agora, toma aí para você a primeira revelação, a primeira informação espiritual mais importante. Primeiro, o mais importante. Você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Ao que responde Nicodemos com uma percepção totalmente natural e literal das palavras de Jesus. Desculpa. Mas como será isso? Eu terei que entrar novamente no ventre de minha mãe e tornar a nascer? Porque até então era só isso que ele podia pensar. Ele não tinha uma noção, uma percepção de um outro nascimento. E Jesus disse: olha, isso que você está falando é o nascimento da carne, da matéria, da bios, da vida da matéria. Mas eu estou falando de outra vida, da vida do Espírito, de uma nova geração ou generação. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido é do Espírito. Aí Jesus fala do Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus. E Jesus disse: o vento sopra onde quer. Bom, de vento a gente entende mais do que de Espírito Santo, né? Então vamos fazer uma analogia. Foi o que Jesus fez com Nicodemos. E nessa tarde também eu proponho a você, dentro do tema o vento do Espírito. A palavra grega, que é a língua do Novo Testamento para Espírito, é a mesma para vento. Pneuma, de onde vem pneu, pneumático, aquilo que é movido, que é sustentado por um vento. Porque é a figura da língua grega que os evangelistas, os escritores bíblicos acharam mais aproximada do conceito do Espírito Santo, que não é
que não é concreto, é abstrato, é visto nos seus efeitos, como o vento. O vento também não é visto diretamente, ele é visto nos seus efeitos. E partindo do conhecido para revelar o desconhecido, do terreno para revelar o celestial, do material para revelar o espiritual, Jesus então começa a conversar com Nicodemos dizendo: o vento sopra onde quer. Ou seja, o vento é livre, o Espírito Santo também é livre. O Espírito Santo não pode ser contido, engaiolado, preso, não pode ser enjaulado ou engessado por nenhuma instituição humana, por nenhuma força humana, nem bélica, nem política e nem física. Assim como o vento, o Espírito Santo também é livre. Jesus disse, ele sopra onde quer. Ele sopra onde quer. Ninguém pode domesticar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nem determinar onde ele deve soprar. Porque o Espírito Santo tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então Jesus dá uma revelação importantíssima, muito profunda, acerca do Espírito Santo e da vida do cristão no Espírito Santo, dizendo, o vento sopra onde quer. Então o Espírito Santo, assim como o vento, é livre. Outra coisa, ele é soberano, ele sopra onde quer. Quando o vento sopra, ninguém pode detê-lo. O que você pode é se fortalecer para enfrentar a força do vento ou então canalizar a força do vento, como faz a indústria, né? Que usa a força do vento para ventilar os seus recintos, para gerar energia, né? A energia eólica, ou os antigos marinheiros para soprar as velas e navegar mar afora. Mas o vento, ele é soberano, ele sopra onde quer e também pode construir toda aquela grande indústria de energia eólica, de geração de energia elétrica pelas pás, que você já viu. Mas se o vento parar de soprar, parou, não tem como você determinar que ele sopre novamente naquela hora e lugar. Por quê? Porque ele é soberano, o Espírito Santo também é soberano, como o Pai é soberano e como o Filho é soberano. Ninguém pode deter a sua obra ou também ninguém pode determinar onde ele vai soprar. Ele sopra num pior bandido do mundo, que a sociedade teme, e enternece o seu coração e pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e ele pode se salvar em Cristo. E pode fazer dele um vaso de honra usado nas poderosas mãos de Deus. Ele sopra num bêbado e o transforma num homem lúcido e revestido de poder. Enquanto aquele que não se deixa ser tocado pelo Espírito Santo, por mais religioso e bonzinho que pareça, perece nos seus pecados. Então a questão é estar no sopro do Espírito, no seu sopro soberano, no seu sopro livre, no seu soprar livre. Ainda em terceiro lugar, o vento, como também o Espírito Santo, é misterioso, até por não ser visto, não é? Você está num lugar, está aquela calmaria, aquele calor, de repente vem aquele vento, você não sabe de onde ele veio. E ele sopra e refrigera e movimenta as folhas, as cortinas, as árvores. Ele sopra seus cabelos. Você não sabe de onde ele veio. Daí a pouco ele vai embora. Fica tudo calmo de novo. Você não viu para onde ele foi, a não ser que haja algo que revele a presença dele, como a poeira, a fumaça, uma nuvem, algo assim, porque ele é misterioso. O Espírito Santo na sua obra também é inexplicável. É uma obra inexplicável, uma obra poderosa, uma obra
eficaz, que tem seu efeito. A gente não vê o vento, mas vê seus efeitos. A gente não vê o Espírito Santo, mas percebe seus efeitos, sua obra, sua ação na nossa e na vida das outras pessoas. E para terminar, o Espírito Santo, assim como o vento, tem uma voz. O vento tem uma voz. Qual é a voz do vento? É a voz do seu soprar. Por exemplo, você já teve a experiência de estar num lugar e de repente sente o rulhar das folhas de uma árvore, fazendo aquele barulho, aquele sussurro, mas não tem ninguém lá. É o vento causando a sua voz no seu contato com as coisas. Assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala sozinho, ele fala por alguém. Ele fala na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito, ou usa a boca até de uma criança para falar conosco. Até o som do vento ele usa para falar conosco. Então olha que sabedoria de Deus, a sabedoria divina em Jesus, que é Deus, para revelar coisas tão profundas, tão importantes a Nicodemos. Dar boas-vindas aqui antes de concluir, Tereza Ferreira, em Tereza Cristina, Paraná, acompanhando, boas-vindas. Irmã Dulcilene Freitas, aqui da Grande Goiânia, também acompanhando, boas-vindas. Irmã Eide Pereira da Silva, em Bruxelas, Bélgica, acompanhando, bem-vindo, mon ami. Irmã Helenita Paula também acompanhando, Deus abençoe, minha irmã. Quem mais? Kanika Das, em Bangladesh, Índia. Meire Souza, está em Palmas, né, Meire? Boas-vindas a você, ao marido e ao rapaz, né? Aquele rapaz que cresceu tão rápido. Deus vos abençoe. Então, para terminar, assim como o vento, o Espírito Santo tem voz. Mas observe que geralmente a voz do vento, ela é sussurrante. Ela é surpreendente, ela é misteriosa quando ele sopra na janela, nas telhas da nossa casa, na quina de um portal, na quina de um prédio e dá aquele murmúrio, quase um assobio, discreto, lembrando que ele está ali, que tem a sua ação, a sua presença, assim também o Espírito Santo nas nossas vidas. Essa voz do Espírito dentro de você que te chama ao arrependimento, à fé em Jesus, à conversão, à transformação, a uma nova vida. E a palavra de Deus solenemente adverte: hoje, pois, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus te dê outras oportunidades de estar conosco aqui para esta palavra, né, para esse tempo de momento devocional. Bem mais breve hoje, porque estou sem internet de novo para variar, usando dados móveis do celular, que às vezes é pouco, né, para uma transmissão como essa, que procuro fazer com a máxima resolução. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e eu gostaria nessa hora de convidá-la à oração. Vamos orar juntos a Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. O mundo inteiro está atravessando um grande caos, uma grande calamidade que tem afetado a humanidade em todos os aspectos. E nós precisamos orar. A humanidade clama por cura e Deus reclama conserto, quebrantamento. Então vamos lá? Vamos orar a Deus. Pai querido e santo, no nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço nessa tarde, Senhor, pela oportunidade de comunicar e de transmitir essa palavra aos corações. Abençoa, Senhor, cada pessoa que acompanhou, que vai acompanhar esta live e essa mensagem em qualquer parte do mundo onde ela esteja, a qualquer hora do dia, da noite, nas madrugadas, Senhor. Quantas pessoas acompanham nas madrugadas insones e vão para a internet e se deparam com essa palavra. Abençoa, faz que o teu Espírito Santo leve
essa palavra e ela possa calar profundamente nos corações, soprando nos corações a tua voz de despertamento, de quebrantamento, de arrependimento, para conversão, para santificação. Oh Deus, também tem misericórdia das famílias enlutadas, das pessoas enfermas, daqueles que estão em apertos financeiros, até mesmo em escassez, sem mais ter o que comer. Tem misericórdia, meu Pai, ajuda, abençoa poderosamente, supre na vida de cada um. Também oro por aqueles que estão agoniados, desesperados, depressivos, transtornados. Oh Deus, envia o Teu Espírito, falando, soprando, sussurrando aos corações o Teu alento, o Teu consolo. É a minha oração nessa tarde, no nome de Jesus. Deus abençoe também a irmã Blanca Isabel em Buenos Aires, Argentina. Deus la bendiga, hermana Josiane em Casilda, Rosário, Argentina. Hermano pastor Vicente Suaste y familia, hermana Azucena, su esposa. Dios le bendiga. Elizabeth Suaste en Miami, Flórida. Dios la bendiga. Irmã Eide em Bruxelas, Bélgica. Deus abençoe. Kanika Das, Bangladesh, Índia. God bless your and your family. Bem, irmãos queridos do Brasil, de todas as partes, Deus vos abençoe. Amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui outra vez para mais um momento devocional, por volta desse horário, das 15h30 aqui do Brasil, horário de Brasília. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe.